Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Aprovado o decreto de calamidade pública por conta do coronavírus, para que o governo possa gastar mais com ações de enfrentamento à pandemia. O vírus também contamina a economia brasileira. O governo anuncia medidas de auxílio a trabalhadores autônomos e informais e às companhias aéreas. Deputados querem reforço nas medidas voltadas para a população de baixa renda. Comissão Mista do Orçamento pode votar na próxima terça a medida provisória que destina 5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde enfrentar o coronavírus. Sob a proteção de máscaras e muito álcool gel, deputados da Comissão Mista do Contrato Verde-Amarelo aprovam o parecer do relator e o texto segue agora para a votação nos plenários da Câmara e do Senado. Na semana que passou, o plenário da Câmara se dedicou a aprovar medidas de combate ao coronavírus. Entre elas, o reconhecimento de que o Brasil, que registra mortes por causa da doença, enfrenta estado de calamidade pública. O projeto seguiu para aprovação no Senado e lá não contou com a liderança do senador Davi Alcolumbre. Na quarta-feira, o presidente do Congresso anunciou que testou positivo no exame de Covid-19 e está em isolamento. O repórter Santiago Delap acompanhou a semana no plenário e mostra que outras medidas foram aprovadas. Na semana em que se confirmaram as primeiras mortes em decorrência do coronavírus no Brasil, o plenário Ulisses Guimarães testemunhou a adesão dos deputados ao protocolo de segurança contra a pandemia, álcool em gel, máscaras e distância mínima entre os parlamentares. Por favor, distância de um do outro. Por favor. O pessoal gosta de ficar aí, vai juntando todo mundo no meio. Se por um lado os deputados não tiveram problema em aderir ao protocolo indicado pelo Ministério da Saúde, por outro, não faltaram críticas ao presidente Jair Bolsonaro por ter descumprido as recomendações do titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, ao deixar o isolamento para cumprimentar apoiadores aqui, na Praça dos Três Poderes. O presidente foi irresponsável ao sair do Palácio do Planalto e a entrar em contato direto com parte da população que estava numa manifestação agora no domingo. Ele poderia não só ter sido contaminado, como contaminar outras pessoas, ponto. A aparente responsabilidade de Bolsonaro é justificável, e eles sabem disso, por um movimento involuntário de seu coração que arde pelo povo brasileiro. Bolsonaro não é um robô capaz de calcular todos os seus passos. A proposta do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi priorizar a análise de matérias relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, sobre as quais havia consenso entre os diversos partidos. Sendo assim, na terça-feira, o plenário aprovou a criação do sistema de deliberação remota na Câmara, para que os deputados possam participar das votações à distância, evitando aglomerações, e que deve estar em funcionamento já a partir da semana que vem. Aprovados também o projeto que autoriza o SUS a utilizar saldos remanescentes de ações em saúde para combater o coronavírus, o que amplia a oferta de álcool 70% ao consumidor nas prateleiras e o que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao enfrentamento da pandemia. As três propostas agora seguem para o Senado. A proibição da exportação de ventiladores e respiradores mecânicos, que são itens que poderão ser utilizados, serão utilizados nessa epidemia, máscaras. Eu acho que votar o projeto como ele está hoje, a gente vai proibir exportações de produtos que a gente nem sabe se a gente vai necessitar realmente, se ele será comprado pelo governo ou pela iniciativa privada. Como está o projeto agora, a gente está proibindo sem garantia disso. A gente assume o compromisso de revogar essa medida, uma medida temporária. Aqueles que defendem o mercado liberal não está sendo comprometido, porque é uma medida temporária para enfrentarmos a epidemia, garantirmos prevenção
e assistência necessária à nossa população. Já na quarta-feira foi a vez do presidente Jair Bolsonaro solicitar e a Câmara reconhecer que o Brasil enfrenta estado de calamidade pública por conta do coronavírus. A medida tem validade até dia 31 de dezembro deste ano e permite que o governo descumpra a meta fiscal para direcionar recursos ao combate da doença. Não se trata de um cheque em branco, mas se trata de um crédito sem limites que o governo terá para adotar todas as medidas necessárias para nós vencermos a guerra contra o coronavírus. O texto aprovado também cria uma comissão mista a ser formada por 6 deputados e 6 senadores que vão acompanhar os gastos do governo e as medidas emergenciais adotadas no combate ao coronavírus. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória do contribuinte legal, que regulamenta a negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União, a chamada transação tributária, e que agora segue para o Senado. O plenário da Câmara volta a se reunir na próxima quarta-feira. O número de infectados, que vem aumentando a cada dia, contamina também a economia brasileira. Foi uma semana de bolsas de valores desabando e de queda de movimento no setor de serviços e no comércio. Contando com a aprovação pelo Congresso do estado de calamidade pública, o governo anunciou medidas de auxílio a trabalhadores autônomos e informais diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro reuniu 8 ministros no Palácio do Planalto para anunciar medidas de combate aos efeitos da desaceleração econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Uma medida provisória anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, autoriza um auxílio mensal de R$ 200 a trabalhadores informais e autônomos por 3 meses. O custo é de 15 bilhões de reais. A grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Outro ponto enfatizado pelo ministro Paulo Guedes é o decreto de calamidade pública, enviado ao Congresso, que autoriza o governo a ampliar o gasto público com o enfrentamento ao coronavírus, sem risco de punição pelo descumprimento da meta fiscal definida na lei. No Congresso, líderes dos partidos se reuniram para discutir procedimentos para dar mais celeridade na votação de propostas enviadas pelo governo e do próprio legislativo que possam contribuir para amenizar a crise. É aprovar aquilo que é urgente, garantindo a abertura do espaço fiscal, né, para que o governo tenha liberdade, não fique restrito ao cumprimento da meta de 124 bilhões do déficit. O governo vai ter liberdade até o final do ano para garantir, né, com apoio do Congresso Nacional, a aplicação de recursos, primeiro na saúde, primeiro para garantir e salvar a vida dos brasileiros, depois, junto com isso, claro, todo o impacto na economia, né, na vida das pessoas, para que as pessoas possam minimamente viver nesses próximos meses com alimento, garantindo o seu emprego. Nós não podemos correr o risco de menosprezar a crise e ter, né, milhões de desempregados novamente no Brasil. Deputados de partidos da oposição anunciaram apoio às medidas do governo, mas fizeram ressalvas. O receio do PSB é que a decretação desse estado de calamidade seja mal utilizado pelo presidente da República para decretar estado de defesa, que permite, inclusive, a interceptação de comunicações. Como nós temos essa preocupação, estamos explicitando através de uma emenda e vamos pedir que o relator incorpore essa emenda apenas para que não haja essa dúvida ou esse temor. Para a deputada Jandira Fegali, é preciso união entre os poderes em momentos de crise. Apesar dos riscos de aeroportos, de aviões e do próprio convívio no local onde muita gente trabalha, nós não podemos fugir à responsabilidade do nosso papel
de trabalhar medidas emergenciais e medidas que sejam fundamentais para a sociedade brasileira. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu o apoio. Eu agradeço aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que têm nos dado para buscar não soluções, que no momento não existe, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima. Os deputados querem incluir outros projetos para reforçar o combate aos efeitos do coronavírus na economia brasileira, principalmente para a população de baixa renda. 3 parlamentares escreveram carta ao presidente Bolsonaro e aos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Cidadania, Onyx Lorenzoni e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, sugerindo uma série de medidas anticíclicas de transferência direta de renda para lidar com a pandemia do coronavírus. Os deputados Tabata Amaral, Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira defendem que as sugestões devem ser implementadas por meio de medida provisória. Eles propõem uma ajuda no valor de R$ 300 para 18 milhões de famílias que não estão recebendo o benefício de prestação continuada ou Bolsa Família por 4 meses, que podem ser prorrogados caso a emergência persista. O impacto sobre o orçamento seria de aproximadamente 21,6 bilhões de reais. Além disso, os parlamentares sugerem a criação do chamado benefício extraordinário universal no valor de R$ 500 por família para quem está no cadastro único do governo e não tiver optado por receber o benefício extraordinário para o trabalhador informal. Pela proposta, o novo benefício iria abranger também pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo. A previsão é que esse auxílio chegaria a aproximadamente 9 milhões de famílias, com impacto no orçamento de mais de 34 bilhões de reais. Outra proposta é a criação de linha de crédito subsidiada para microempreendedores individuais e microempresas cadastradas na primeira e na segunda faixa do Simples Nacional. A estimativa é que a medida alcance quase 10 milhões de microempresários individuais e mais de 6 milhões de microempresas. A ideia é que as linhas de crédito de capital de giro tenham carência de no mínimo 4 meses para o pagamento da primeira parcela, com juros a fundo perdido nos 4 primeiros meses. Outra ideia é a diminuição temporária das exigências para a concessão de licença para a produção de álcool e similares, desde que isso não influencie na segurança dos produtos. Os parlamentares acreditam que essas ações emergenciais devem ser adotadas pelo Poder Executivo com a utilização dos recursos do orçamento que estão engessados na forma de emendas do relator. Na outra ponta da economia, os empresários tentam minimizar prejuízos e evitar demissões. O setor aéreo, atingido em cheio pela epidemia, ganhou medidas compensatórias do governo que têm de ser analisadas pelo Congresso. Uma medida provisória enviada pelo governo determina que as companhias aéreas terão um prazo de até 12 meses para fazer o reembolso das passagens aéreas que foram canceladas. A medida vale para os voos que seriam feitos até o dia 31 de dezembro, mas que tiveram que ser cancelados devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus. O valor a ser reembolsado não será em dinheiro, mas sim por meio de crédito para utilização no prazo de 12 meses, contado da data do voo contratado. A medida provisória, que já entrou em vigor, também isenta os consumidores das penalidades contratuais. Segundo o governo, cerca de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados pelas companhias aéreas por conta da queda na demanda e da desistência dos passageiros em viajar. O texto também determina que as contribuições pagas pelas empresas concessionárias de aeroportos, com vencimento ao longo de 2020, poderão ser pagas até o dia 18 de dezembro deste ano. O objetivo da proposta é socorrer as companhias aéreas e os concessionários de aeroportos, que deverão enfrentar dificuldade em 2020.
A MP 925 será inicialmente analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Se for aprovada, segue para análise no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado. E a Comissão Mista do Orçamento quer votar na próxima terça a medida provisória que destina 5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde enfrentar o coronavírus. A medida provisória que libera 5 bilhões e 100 milhões de reais para combate ao novo coronavírus já tem relator, será o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Uma vez aprovada aqui na CMO, talvez no mesmo dia possa ser apreciada numa reunião conjunta da Câmara e do Senado. Dos 5 bilhões e 100 milhões de reais, 95% vão para o Fundo Nacional de Saúde para a compra de equipamentos, medicamentos e contratações emergenciais. Há também 20 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz intensificar as pesquisas sobre o coronavírus. E o restante vai para o Ministério da Educação distribuir aos hospitais universitários e também comprar produtos de higiene para as escolas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que já foi ministro da Saúde, tem pressa na aprovação dessa medida provisória. 5 bilhões de reais, que são recursos necessários e importantíssimos para que a nossa saúde continue funcionando, para receber os pacientes que certamente virão acometidos com esse coronavírus. A expectativa de especialistas na área de saúde é que a curva de casos Covid-19 comece a se acentuar na próxima semana. Deputados da Comissão Externa do Coronavírus ouviram sugestões de especialistas em saúde para evitar o alastramento da epidemia. Por videoconferência, a médica responsável pela UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da USP lembrou que é preciso com urgência contratar novos profissionais para atender a sobrecarga esperada para as próximas semanas na rede pública. A gente sabe que existe lei de contratação de emergência para priorizar a assistência a esses pacientes. A gente falta, por exemplo, hoje a gente está tentando organizar equipe de enfermagem para cobrir os leitos que estamos abrindo. Então, eu não sei qual a melhor forma de tentar acelerar isso. Eu sei que existe um regimento para tornar isso possível, mas eu acho que a gente precisa pensar qual forma de conseguir superar esse obstáculo. O pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Gúbio Soares Campos, defendeu o controle das fronteiras. Ele citou o exemplo de turistas que vêm de outros países e circulam pelas cidades turísticas sem controle ou detecção do coronavírus. O que o governo brasileiro tem que fazer é dizer, senhores, acabou a festa, não pode chegar navios aqui e descer todo mundo. Uma dessas emissoras de televisão disse que os turistas estão subindo o Morro da Rocinha. Tenha paciência, o país parece que não toma consciência, os governantes, as empresas de turismo têm que ter medidas mais duras. As pessoas estão levando no banho-maria a situação que é grave. O controle das fronteiras também foi defendido por outra pesquisadora da USP. Jaqueline Góes também defendeu que é preciso fazer exame de todos os casos suspeitos e não apenas os mais graves. É necessário, sim, testar mais do que os casos graves para que a gente possa acompanhar, principalmente por uma questão que a doutora Esther já mencionou aqui, que é a mobilidade das pessoas. Então, as pessoas que são consideradas de casos leves ou assintomáticos, muitos não respeitam a quarentena, então eles continuam circulando nas cidades. Aqui a gente tem visto isso em São Paulo. Eu creio que muitos desses pacientes, desses indivíduos infectados que estão assintomáticos ou com sintomas leves, eles estão sim transmitindo a doença para outros indivíduos e a gente vai ter muito mais casos graves do que o que a gente consegue tratar, né? Então a gente não está conseguindo, na realidade, agir de forma eficaz para fazer aquele atachamento da curva, né? Como já foi bem discutido. Os deputados da Comissão Externa apresentaram diversas indicações com sugestão de ações para o governo. A relatora, deputada Carmen Zanotto, citou como prioridade a compra de kits para exame de detecção do coronavírus. O Ministério precisa buscar uma forma, se não é produção nacional, que a gente consiga comprar dos países, inclusive da China, que já enfrentou, que tem logística. Comissão
Comissão mista da medida provisória do contrato verde e amarelo aprova o parecer do relator e o texto segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado até dia 20 de abril, quando perde a validade. Comissão especial realiza videoconferência para debater a definição legal de startups, que são empresas focadas em produtos ou serviços inovadores. Veja o que mais foi notícia nas comissões na semana que passou. A comissão mista que analisa a medida provisória que cria a carteira de trabalho verde e amarela e faz outras mudanças na área trabalhista aprovou nesta terça-feira o relatório do deputado Cristino Áureo. A reunião foi fechada para a imprensa e contou com um número reduzido de assessores devido ao risco de contágio pelo novo coronavírus. Alguns parlamentares, inclusive, usaram máscaras. Para a oposição, o debate do tema na comissão ficou prejudicado. Um ato do presidente do Congresso Nacional destacou e reitera que os senhores e senhoras senadores e senadoras com mais de 65 anos têm que ficar em casa. Numa circunstância dessa, não teria como se justificar a apreciação dessa medida provisória. Houve obstrução de partidos da oposição, mas o parecer recebeu 14 votos a favor e apenas 1 contra. A medida provisória é voltada para a contratação de jovens que tenham entre 18 e 29 anos e também para pessoas acima dos 55 anos que estejam desempregadas há mais de 1 ano. A medida provisória autoriza as empresas a contratarem com desoneração da folha de pagamento. Entre os principais pontos está a redução da alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2%, a diminuição da multa em caso de demissão de 40% para 20%, a isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário educação, além da liberação da contribuição social para os integrantes do Sistema S. Os parlamentares apresentaram 6 pedidos de mudança ao texto do relator. Um foi aprovado. Fica mantida a obrigatoriedade de que os empregadores forneçam vale-transporte aos seus funcionários. Por força de um entendimento havido na discussão do relatório, inclusive pontos trazidos até mesmo pelas centrais, tocavam neste aspecto, ou seja, a manter sim a possibilidade desse item ser objeto de convenção coletiva. A medida provisória também precisa ser votada pelo Congresso até 22 de abril para não perder a validade. Caso seja aprovada, a nova lei determina que essas regras só vão valer até 2022. Não há dúvida que o surto do novo coronavírus no planeta já fez muita gente mudar de hábitos. Deixar de cumprimentar as pessoas com beijo, abraço ou aperto de mão, lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações. Aqui na Câmara, as alterações já começaram. E além da restrição de circulação de pessoas pelos corredores, a comissão que estuda o marco legal das startups no Brasil promoveu a primeira reunião 100% online da história da casa. A gente evita, né, o aglomerado de pessoas, que isso, sem dúvida, é o maior risco hoje para a nação brasileira. Você está criando, né, aglomerados e com isso, especialmente, digamos, em públicos de risco, como é o caso aqui, parlamentares, nessa casa que vem gente de todas as partes do Brasil. O deputado João Roma transformou uma audiência pública que estava marcada anteriormente em um encontro por videoconferência. A reunião online teve a presença de parlamentares e especialistas. O projeto de lei que nós temos em mão, ele cumpre essa finalidade de trazer, parte da finalidade de definir startup, que é de trazer esse conceito guarda-chuva, que são, basicamente, a startup é uma empresa nascente, que tem uma base tecnológica muito forte, que está desenvolvendo produtos e serviços inovadores, né, que tem o seu potencial de escala, tem um alto potencial de escala e de crescimento. E o negócio tem um potencial de crescimento rápido. No Brasil, um dos problemas que os empreendedores de startups enfrentam é a rigidez para a abertura de empresas e a extrema dificuldade de se captar recursos. Nos Estados Unidos, onde há uma legislação consolidada sobre empresas nascentes, quase 100% dos empregos novos são criados por startups. Os novos modelos de trabalho, os novos modelos de emprego, eles vêm das startups.
elas que trazem inovação, elas que trazem os novos modelos de relação trabalhista, elas que trazem os novos modelos de negócio e que são super importantes para o futuro da economia e que o Brasil largou muito atrás nesse sentido por não ter criado um ambiente que fosse claramente favorável para que essas empresas surgissem e pudessem prosperar. A videoconferência foi sugerida pelo relator, deputado Vinícius Poit, e contou com a participação de mais de 300 internautas. A paralisação de obras nas áreas de saneamento e recursos hídricos foi discutida em audiência na Câmara. A comissão externa que cuida do assunto reuniu especialistas para encontrar soluções e identificar as principais razões para milhares de obras paradas. Stanley Rodrigues, do Ministério do Desenvolvimento Regional, apontou como principais causas a interrupção dos investimentos e a falta de planejamento e de projetos adequados. A gente tem projetos muito antigos, a gente tem projetos que foram executados a toque de caixa para aproveitar uma oportunidade econômica que existiu no passado, que o Brasil estava com investimento muito alto, né, o orçamento estava muito favorável, então a gente aproveitou projetos antigos, projetos estavam obsoletos para poder executar essas obras e hoje a gente está vendo que os projetos mais bem detalhados, um projeto mais moderno, um projeto mais atual, evitaria muito dessas dores de cabeça que a gente tem. De acordo com o TCU, há mais de 14 mil obras paralisadas no Brasil. Elas envolvem mais de 144 bilhões de reais e representam 1/3 das obras que têm contrato em vigor. Entre elas estão alguns trechos da transposição do Rio São Francisco. São prazos que não são cumpridos e o mais complicado é os valores que são atualizados, né? Então, assim, o cimento há 10 anos não é o mesmo valor de hoje. Então, com o tempo, esse valor foi alterado. E aí também a questão da deterioração de algumas obras. A obra fica lá parada, ela sofre com o tempo, sofre às vezes vandalismo, né? E aí ela vai precisar ser refeita em algumas partes. Que o governo federal tenha ferramentas modernas de monitoramento, planejamento e acompanhamento desses recursos. Já que sabe que o problema é nos projetos, então por que o governo federal não cria um banco de projetos para que os pequenos municípios possam utilizar na apresentação dos seus projetos? É isso. Esta edição foi finalizada por nós da TV Câmara com o uso de máscaras, álcool gel e mantendo aquela distância segura dos nossos companheiros de trabalho. Recomendações que continuam valendo para todos nós na semana que vem e por aí. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Fique bem, seja solidário, evite sair de casa. Eu espero você no próximo programa. Tchau!